Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele... Bom dia, pessoal. Depois desse louvor lindo, né? Nós vamos começar. Vamos todo mundo entrando. Conta pra gente como que tá o som, se tá saindo clarinho para vocês. Porque aqui tá uma chuva forte e a gente sabe que o som talvez não fique tão bom quanto a gente gostaria. Então dá um retorno pra gente se tá ok o som, pra gente poder começar. Paulo, não tá voltando. Beleza, agora deu certo. O som tá ok aí, Marcelino? O pessoal respondeu? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Elevemos todos os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus. Peçamos que eles possam nos abençoar com um momento de estudo, onde cada palavra falada não seja minha, e sim da espiritualidade maior, e que possamos aprender o significado das tempestades da nossa vida e aprendamos a lidar com cada uma delas. Que assim seja. Então, gente, a gente começou com essa música, né? Hoje, infelizmente, a Gabi e o José não poderiam vir, eles tinham um compromisso. Mas essa música é muito linda. E elas nos diz sobre a tempestade, né? Que é o nosso tema, acalmando a tempestade interior. E aí, para começar, eu queria citar uma passagem bíblica. Eu não vou ler ela para não ficar delongando muito. Eu vou só citar mesmo. Que está em Mateus 8, versículo 23 ao 27.
que fala que Jesus ordenou aos discípulos que atravessassem o mar e entrou ao barco e dormiu. E do nada apareceu uma forte tempestade e estava quase virando o barco. No desespero, os discípulos acordam Jesus e falam com ele: mas Jesus, você não se importa, o barco está virando. E aí ele responde: mas vocês são tão tímidos, cadê a sua fé? E ele ordena e o mar se acalma e o vento também se acalma. E tudo volta ao normal e eles conseguem finalmente chegar do outro lado e seguir a ordem inicial de Jesus, que era: passem para o outro lado, ou passem para outra margem. E essa mensagem ela é muito linda da Bíblia, ela traz muitos ensinamentos para a gente. Primeiro, porque ninguém passa pela vida sem nenhuma dificuldade, ou seja, sem que as tempestades caiam. Cada um passa uma dificuldade diferente. E algumas pessoas acham que a dificuldade dele, que a tempestade dele é maior que a dos outros. Mas isso é porque ele sempre se compara com quem está um pouco mais feliz. Mas se formos usar o padrão de comparação, sempre também tem aquele que está um pouco mais infeliz, ou com uma dificuldade um pouco maior que a nossa, ou com a tempestade um pouco mais severa do que está caindo sobre nós. Mas de toda forma a tempestade cai, em um momento ou em outro. Mas o mais impressionante sobre a tempestade nessa passagem bíblica é que ela foi imprevisível. Não era do tipo que estava armando chuva e mesmo assim Jesus teimou e levou os discípulos para o barco. Não, eles entraram calmamente no mar e de repente surge uma tempestade. Ela foi imprevisível. E assim são as tempestades da nossa vida também. Elas também são imprevisíveis. Acontece de repente. E diante dela nós temos que fazer algo. E por isso fica tão difícil. Ninguém se prepara para elas. E é o que a gente está vivendo nesse momento, não é? Quem esperava por essa pandemia? Quem se organizou para ela? Financeiramente, emocionalmente? Ninguém. Nem estrutura física a gente preparou para isso, não é? Os hospitais estão lotados, as pessoas estão em sofrimento, os países estão em choque, os governantes estão perdidos. Ninguém se preparou. Ela veio, essa tempestade chegou na nossa vida de forma imprevisível, sem nenhum preparo por parte de nenhum de nós. O que acontece é que essa questão de ser imprevisível, ela pode ser tanto ruim quanto boa, porque ela nos coloca em estado de choque e nos prepara para a mudança. Sempre vai nos preparar para a mudança. E essa pandemia, ela veio, então, nos preparar para uma mudança. Nós temos que nos transformar. O Alexandre disse sobre isso na semana passada, não foi? Quem não mudar, tem algo de errado, não é mesmo? Todo mundo está passando por mudanças diante dessa tempestade que caiu. A pandemia, gente, ela vem em 4 ondas, é o que está sendo dito, né? A primeira e segunda onda de contaminação, que a gente está vivenciando e tem trazido tanto sofrimento. A onda de dificuldade financeira, que já está sendo vivida por muitas pessoas, mas por outras nem tanto ainda. Está saindo o som? Está saindo, Marcelino? Está saindo? E a questão financeira já é a terceira onda. Mas a que nós vamos tratar hoje no nosso estudo é a onda de dificuldade mental e emocional, que é considerada a 4ª onda e que vai deixar em dificuldade diversas pessoas. Nós estamos fazendo essa live justamente para evitar que essa 4ª onda nos atinja, em especial. Algumas pessoas já estão vivendo esse sofrimento e algumas, ao longo do tempo, porque esse problema tem se mantido, né? Já há 2 meses e pode durar muito mais, a gente sabe disso. Até porque as pessoas não têm tomado tanta providência quanto deveria diante dessa situação. Mas e para a gente não cair nesse sofrimento, nessa tempestade mental e emocional, que é o que a gente colocou no título como tempestade interna, né? A que está dentro de nós, porque fora de nós está acontecendo. O país está em crise, as pessoas estão com dificuldade financeira, tem gente morrendo, tem gente doente, acometido com a doença, com a contaminação. Mas hoje nós vamos tratar dessa tempestade interna, a mental e a emocional, que tem nos afligido e pode acontecer de piorar se a gente não tomar alguns cuidados, né? Porque olha só, antes dessa situação toda, quem estava saudável agora pode estar um pouco fragilizado. Porque, como eu disse, a gente não se preparou para isso. A gente não queria tanta mudança na nossa vida. Quem é que se adapta tão rapidamente à mudança? Demanda de tempo, não é verdade?
Mas e os que já estavam fragilizados? Aqueles que já estavam com dificuldades emocionais, com dificuldades psicossomáticas, com tantas coisas que já vinham acontecendo, o que acontece nesse momento agora? Tudo piora. E nós vamos ter que ter um cuidado muito especial quanto a isso. Olha lá, mas então vamos lá. Essa pandemia, que tipo de tempestade é essa que a gente está enfrentando? Olha lá, essa tempestade trouxe para nós, que seria o balançar do barco, né? Fazendo essa analogia. Novas responsabilidades, aquelas que a gente não tinha. Porque a gente já vem de um contexto social onde a gente tem inúmeras responsabilidades e a gente já estava, de certa forma, sobrecarregado e cansado. A maior queixa que a gente vê em encontros de pessoas sociais é que eu estou cansado, estou sobrecarregado, estou sentindo um esgotamento, e isso é preocupante. E agora? Vieram novas responsabilidades, por exemplo, o ensino escolar dos filhos. Os professores não têm como ir ao trabalho. Quem me dera eu estar na minha sala de aula com meus alunos nesse momento, mas não é possível. Então, sim, é uma nova responsabilidade aos pais, todos aqueles que têm filhos. Está causando sofrimento, está aumentando a tempestade que já estava ali se formando devagarzinho. Outra questão, cuidados redobrados com os pais, com os filhos. Se você tinha que falar com o seu filho, lave as mãos antes de almoçar, agora você tem que dizer, lave as mãos, mesmo sem almoçar, várias e várias vezes ao dia. Você tem que redobrar os cuidados também com os pais, com os avós, os idosos, porque eles costumam ter já formado todos os seus pensamentos. Todas as suas formas de agir, de pensar, já foram elaboradas ao longo da sua vida, sem esse contexto de hoje. Então, quem vai ter que mostrar para eles que vai ter que mudar? Os adultos de hoje, não é? Nós. Então, isso também é uma responsabilidade nova, que a gente não estava querendo até então, e que a gente tem que assumir. Outra questão é os cuidados domésticos. Quantos de nós, justamente por poder trabalhar fora e fazer o que gosta, foi contratando profissionais para cuidar das nossas casas? E, de repente, esses profissionais não podem entrar no nosso lar mais, porque a gente não pode ter contato de um lar com o outro, de pessoas de várias casas. E aí sobrou tudo isso para a gente. E mesmo assim, nós não deixamos o nosso trabalho. Aqui na nossa cidade está todo mundo trabalhando. E aí? Então tem que cuidar das minhas funções antigas, todas elas, e mais um tanto de função e responsabilidade nova. Isso é capaz de me trazer uma tempestade interna? Claro! A sobrecarga faz isso conosco, não é? E o acúmulo de decisões? Eu tenho que decidir tudo, o tempo todo. Já não tem como mais unir grupos para dentro desses grupos decidir, você faz isso, você faz aquilo, você toma essa decisão e eu tomo a outra. Não, agora é tudo nosso, porque nós estamos isolados uns dos outros, não é? Esse distanciamento social se fez necessário. E essa necessidade de tomar tanta decisão também está trazendo essa tempestade interna para nós. Então a nossa mente está começando a ficar confusa. E as nossas emoções estão começando a sobressair de uma forma que não deveria. Junto disso tudo, vem o quê para atrapalhar um pouquinho mais? O medo. O medo é positivo se ele for como forma de preservação. Nós já falamos disso aqui no GEMAN inúmeras vezes. Mas esse medo que a gente está vendo que as pessoas estão cometidas, ele é terrível. Porque está paralisando as pessoas. Então juntou inúmeras responsabilidades, inúmeras decisões a tomar, medo, o caos externo que já está instaurado. E aí vem a fadiga mental. O que é essa fadiga mental, gente? É o esgotamento da mente. Ela já está cansada, ela já está saturada. E aí ela vem trazer para nós as consequências que a gente está vendo as pessoas. E você pode tentar se localizar nisso ou pensar se na sua casa não tem alguém nessas circunstâncias, que é o quê? Uma fadiga física, que é aquela vontade de fazer nada, de ficar quietinho, deitado, vendo o tempo passar. Num dia igual hoje que a chuvinha está caindo, então ninguém levanta. Fica todo mundo quietinho esperando que daqui a uns dias tudo vai passar. E eu vou estar aqui deitado esperando. A maior queixa entre as mulheres, eu tenho os grupos de amigas, é o quê? Estou engordando, estou ganhando peso. Mas por quê? É porque está sedentário, está quietinho, não está fazendo nada. Nada por si, nada pelo contexto, nada pela sociedade. Está só esperando tudo passar. Essa fadiga, gente, ela é uma consequência dos nossos primeiros atos, dessa confusão mental, dessa tempestade que a gente foi deixando piorar, piorar e piorar. E agora ela está muito séria, há tempo de virar o barco. A gente também, por causa dessa fadiga mental, se torna totalmente irritável. É aquilo que do tipo que se o filho vira o garfo e cai arroz na mesa, você fala, mas não é possível.
Presta atenção. E se o marido esquece o sapato na porta, mas você não sabe onde fica. Isso é culpa dessa tempestade que a gente foi deixando, gente, piorar. E ainda tem, gente, a dificuldade até de completar a fala. Quem aí já não foi fazer um discurso rápido do tipo, você precisa ir para mim, na casa da minha mãe, dar o recado para falar. E aí não lembra mais. Não se lembra o que é para falar. Ou às vezes simplesmente está indo até a cozinha buscar algo, quando chega no meio da cozinha não lembra mais o que é. Essa falha da nossa mente, da nossa oralidade, ela é sinal de que a tempestade já está em nós. E que a gente vai ter que fazer alguma coisa para que isso comece a melhorar urgentemente. Nós vamos ter que começar como? Porque para todo problema há solução. E essa tempestade também passa. Só que ela não passa simplesmente porque eu vou atravessar. Eu vou atravessar de qualquer forma. Mas se eu vou atravessar simplesmente sem fazer nada, ela vai balançar muito o meu barco. Pode ser que ele caia. Então eu vou ter que fazer algo. O que eu posso fazer? Primeiramente, deixar de lado, gente, a autossabotagem. Porque a gente se sabota o tempo todo. Se me arrumar, amor, por favor. Só um instante, por favor. Obrigada. A voz hoje não está colaborando, né, gente? Vou beber na aguinha para ajudar. A gente se sabota de que forma? Você sabe que você é capaz de fazer inúmeras coisas ao longo do dia. E mesmo assim você fica deitado assistindo Netflix? Você está se sabotando. Se você sabe que aquele livro que está guardado, ele tem os conhecimentos que você precisa adquirir, para logo depois de toda essa tempestade passar, você retomar a sua vida de uma forma mais plena, e você não abre ele de forma alguma, você está se sabotando. Se você sabe que você tem conflito interno por um motivo específico, você não quer reconhecer ele, não faz nada a respeito, você está se sabotando. Então a primeira coisa que tem que ser feita é largar essa autossabotagem, fazer algo por você. A segunda, gente, é criar prioridades e uma rotina estabelecida. Porque como eu disse, a gente está sobrecarregado. Novas responsabilidades, novas decisões a tomar, tá muita coisa. Então nós temos que criar prioridades. Vocês já viram que essas pessoas que são com muitas responsabilidades, né? Vou dar o exemplo do Obama. Ele sempre saía com terno de 2 cores só. Por quê? Porque ele deixou de querer fazer escolhas insignificantes para dar prioridade àquelas que realmente têm que ser feitas. E ele tinha muitas. Então vamos deixar de fazer aquelas pequenas escolhas se tornarem um obstáculo no nosso dia e tomar somente aquelas realmente necessárias. Demandar também para as outras pessoas o que tem que ser ele para escolher. Por exemplo, por que você tem que tomar a decisão pelos seus filhos que eles já podem tomar? Por que você tem que tomar decisões pelo seu esposo ou pela sua esposa que eles já podem tomar? Tome as suas e aquelas que são realmente necessárias para não desgastar o seu mental, para não desgastar o seu emocional. Outra questão é mesmo as coisas que você está fazendo. Eu estou todos os dias fazendo X tarefa, mas essa é insignificante. Então, por que eu vou continuar fazendo ela se nesse momento há um conflito em mim? Deixa eu resolver aquelas que são realmente necessárias, tornar elas prioridade, que aí as coisas vão começar a apaziguar e a tempestade vai começar a ir se desfazendo aos poucos. Outra questão é aceitar as falhas. Porque no meio dessa turbulência toda que nós estamos vivendo, é muito fácil a gente errar. É muito fácil errar. E nós temos uma dificuldade enorme de aceitar que nós somos seres errantes, que nós erramos para depois acertar. E talvez erramos mais de uma vez, porque nós somos bem teimosos. E aí, quando a gente finge que não erra e não aceita esses erros nossos, tudo vai se complicando e a gente nunca vai entender esse erro para acertar. Então, vamos aceitar que nós somos falíveis, né? Que nós erramos. Então, e passa para frente, continuar um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma circunstância de cada vez. Né? Mas agora a gente precisa urgentemente identificar, dentro dessa tempestade toda que está fora, e essa tempestade que se formou aqui dentro, o que, em meio a tudo isso, que está virando meu barco? Porque há alguma coisa dentro de tudo isso que eu falei, e outras coisas, que nós somos seres individuais, então talvez o que não é um problema para mim é para você. O que é dentro de tudo isso que está virando meu barco? Que é o que está piorando toda a situação. E aí você foca nisso. Pega essa situação e começa, gente, a fazer algo.
O que está piorando a minha situação é eu estar extremamente parada, sem fazer nada. O que eu preciso fazer? Levantar mais cedo, fazer uma prece, exercitar o meu corpo, ativar a minha mente e aí tirar o pijama, gente. Tem gente que está ficando de pijama o dia inteiro. E desculpa aqueles que falam assim, mas eu amo. Tudo bem que você ama, a gente ama o confortável. A gente ama o que já está ok. Mas não. Por que você tem que se vestir para sair para a rua e para a sua família dentro do seu lar, você fica de pijama? Você se desmotiva. O momento que a gente está de pijama, o corpo entende que era hora de descansar. E você não pode descansar 24 horas por dia. Porque quem vai fazer por você o que te cabe? Quem vai fazer por mim o que me cabe? Como eu vou desfazer essa tempestade que está se formando se eu estou quietinha de pijama o dia inteiro? Ah, Elisete, mas eu levanto, eu cumpro minhas tarefas, mas está ali de pijama. Toda hora que você está com o pijama, você pensa, mas eu queria estar deitada. Não é? Eu queria estar descansando. Levanta, bota uma roupa alegre, você se sinta bem. Não falando que você precisa colocar cinto, salto e uma coisa que te deixa desconfortável, não. Mas uma coisa que te acorde, que te faz dizer, hoje é um novo dia. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de me melhorar, de apaziguar essa tempestade que está me atormentando há tanto tempo. Então vamos levantar de verdade e fazer alguma coisa por nós. Se a gente ainda não está capaz de fazer pelo outro, vamos começar pela gente. A regra não é amar o outro como a si mesmo? Então comece por si mesmo, que daqui a pouco você vai estar amando o outro, fazendo pelo outro, fazendo pela sociedade. E outra questão, gente, importante é, se mesmo com esforço, eu estou me esforçando, eu identifiquei o que está me perturbando, o que está quase virando meu barco, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me esforçando muito, mas a tempestade ainda está ali. Ainda está ali me machucando. Aquele problema está me incomodando ainda. Aumente a fé. Porque tantas vezes a gente fala igualzinho os discípulos para Jesus, o Senhor não se importa, o barco está virando. A gente acha que Deus nos abandonou, não é? Que a gente está sozinho. Aumenta a fé, gente, porque Deus sabe de cada tempestade que você está enfrentando. Não há nada que Deus não saiba. E se está acontecendo é porque é necessário acontecer. Mas nós temos que ter a segurança de que também temos dentro de nós, porque Ele nos ama e Ele nos deu toda a capacidade para sair dessa situação. E para sair melhor. Que ela vai deixar um ensinamento, essa tempestade que tem em você, vai te deixar um ensinamento que vai te tornar mais forte, seguro, uma pessoa muito melhor. Então vamos lá, se segura na sua fé, toma as suas atitudes, que uma hora você vai conseguir chegar do outro lado. Que é isso que nós temos que fazer, nós temos que seguir a ordem de Jesus. Passa para o outro lado. Porque o que nos incomoda é isso, não é? Porque quando você está desviado do caminho, está fazendo tudo errado, não está fazendo nada por você, está deixando essa situação piorar, e aí está tudo errado, você fala assim, mas também eu não fiz nada. Mas quando a gente está tentando fazer o certo, está se esforçando, e mesmo assim a tempestade continua ali, a gente se desmotiva. A nossa fé se abala. Isso não pode acontecer. É porque tudo tem o tempo exato. Se ainda não acabou, é porque ainda não pode acabar. Mas vai. Continua se esforçando. Com certeza você vai conseguir passar a situação que é só sua. Eu tenho as minhas tempestades e eu luto com elas o tempo todo. E eu vou me tornando mais forte. E eu sei que o que me fazia triste em sofrimento há uns anos atrás, ou não faz mais. Não que não aconteçam situações, acontecem. Mas eu me tornei mais forte diante delas. Então elas já não me incomodam da forma que incomodava mais. E eu ainda tenho as dificuldades de hoje, que daqui a um tempo eu sei que eu vou poder falar a mesma coisa. E é isso que a gente tem que fazer. Um dia de cada vez, não é? E aí, gente, diante disso tudo, a gente não pode negar os nossos sentimentos. Por quê? Às vezes você está com uma tempestade imensa formada dentro de você, e para as pessoas você sempre abre um imenso sorriso e finge que está tudo bem e nega os seus sentimentos. Não. Reconheça, nesse momento eu estou aflita, eu estou triste, eu estou magoada. Porque se você nega que você tem mágoa, você nunca vai trabalhar a sua mágoa, você nunca vai vencer ela. Se você nega a sua tristeza, você nunca vai trabalhar essa tristeza para poder vencer ela. Então, reconheça os seus sentimentos e trabalhe com eles. Mas vamos lá. Cada um enfrenta uma tempestade diferente. Até agora eu falei sobre a pandemia, não foi? As situações que ela nos traz. E aí, e aquelas tempestades que são únicas, que são só minhas? Porque antes dessa pandemia, a gente não tinha tempestade interna, não? Eu tinha. Eu acredito que vocês também. Porque tem situações que são nossas, individual.
E aí, sobre ela, a gente citar aquelas principais para ver o que a gente pode fazer a respeito. Lembrando, gente, que nada que eu estou falando é um achismo meu. Eu pesquisei, eu estudei, eu ouvi psicólogos, psiquiatras, estudiosos, né? E religiosos. E aí vamos vendo o que dá para a gente ir fazendo a respeito disso. Primeira situação que costuma nos trazer uma tempestade interna imensa. Não se localizar no tempo. Como assim? Nós estamos em que tempo? Tempo presente. Quantos de nós vivem no tempo presente? Uma pequena minoria. Por quê? Ou nós estamos extremamente preocupados com o futuro e não vivemos o hoje, e isso vai criando em nós o quê? Ansiedade. De certa forma, ela se torna patológica, e isso traz essa tempestade em nós. Ou nós estamos com excesso de passado, que nos remete o quê? Geralmente culpa. Porque hoje meus conhecimentos me dizem que o que eu fiz atrás não era bom. Mas o que eu fiz atrás era tudo que eu podia com o conhecimento que eu tinha naquela época. Mas e quando a gente não entender que a gente precisa parar de confundir os nossos pensamentos no tempo e nos trazer para o presente, essa tempestade não se acalma. Então, o que eu tenho de aconselhamento para vocês? Viva o agora. Ah, mas a gente não sabe como que vai ser depois dessa situação de hoje. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer agora que o meu casamento acabou. Mas eu não sei o que vai acontecer agora que eu perdi aquela pessoa que eu tanto amo. Deixa o futuro para o futuro. Ele já existe para Deus, mas para nós ele é construído. Construa ele com o hoje. Se você quer se recuperar de uma dor imensa, comece a trabalhar nessa dor hoje. Primeiramente, reconheça ela, como eu disse, trabalhe ela. Vai devagar, você vai conseguir, o futuro te espera. E ele pode ser um futuro maravilhoso, sem que você fique se preocupando tanto com ele. Não estou dizendo que a gente não tem que se preparar. É claro que se você tem contas para pagar no próximo mês, você tem que trabalhar nesse. Não é não se preparar para o futuro, é não se preocupar tanto com ele, não querer viver nele. E se perdoa, gente, o passado já passou. Você hoje é outra pessoa, não tem como eu dizer que a Elisete de hoje é a Elisete de 1 ano atrás, ou de 5, ou de 6. Hoje eu sou outra, eu não faria a mesma coisa? Que bom, que bom. Mas não se culpe por ter feito, você fez o seu melhor na época. Ou se mesmo na época você viu que cometeu um erro, só não repita. Isso já é um ótimo caminho. Vamos viver o hoje, tá bom? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Outra questão que traz muito essa tempestade, esse desequilíbrio emocional e mental nas pessoas, é esse medo de repetir os erros que eu falei, não é? Então, só não repetir. Por que você fica se martelando que ele foi? Ah, mas eu magoei muito uma pessoa, usei de maledicência, eu fofoquei, isso prejudicou a pessoa. Nunca mais faça isso. Se você se vê em condições de pedir perdão para a pessoa, ótimo. Mas se você achar que não também, tudo bem. Siga sem repetir no erro. E às vezes o erro é uma coisa tão pequena, mas na sua mente, justamente por causa dessa confusão, porque na tempestade o que acontece com o mar? Vira uma bagunça, é onda de todos os lados, e o céu está escuro e tudo te preocupa, você não consegue identificar nem onde está o leme para você tomar uma posição. Então é isso que a gente tem que fazer, parar com essa confusão toda dentro da nossa mente e estabilizar o leme. Tomar conta da nossa vida, tomar posse do hoje e seguir, não é assim? E aqueles conflitos, gente, que incomodam tantas pessoas e que tornam a vida delas tão tempestuosa, por exemplo, conflito com a moral da sociedade, conflito com a família, conflito com a educação. Talvez você não é da forma que a sua família gostaria, ou que a sociedade impõe como padrão, ou como a educação diz que nós temos que agir, e você não é esse ser e você se atormenta por isso. Por que você não se aceita? Não estou dizendo que se você tem agido de forma má, você tem que continuar e se aceitar assim, não. Não. Nós temos que começar a avaliar o que é realmente errado e o que é errado para o outro e não é errado para mim. Porque às vezes tem tanto achismo, tem tanta opinião que vem das outras pessoas que nos tiram o que é realmente o certo para mim. Vou dar um exemplo que hoje ainda é tão perturbador quanto não deveria ser. A questão da sexualidade. Os homossexuais não são tão aceitos pela sociedade. E por isso mesmo, muitos deles têm um sofrimento interno absurdo, que eles não deveriam passar. E essa tempestade tinha que ser acalmada, porque eles são assim. É o ser deles. Assim como é do meu ser heterossexual, o do ser do homossexual, ele é assim. Ele tem que se aceitar quanto ser, porque senão ele vai ser sempre um ser em sofrimento. Sempre com a tempestade atribulando a sua vida. Isso significa que ele tem que ter posturas
piadas na rua, esse tipo de coisa? Não, porque nem nós podemos. Acontece que, de uma certa forma ou não, a sociedade se acostumou com certas atitudes e com outras não. Acabou aceitando coisas que não são legais para ninguém, em nenhuma postura, e outras não. A verdade é que, se você se porta bem, de uma forma íntegra, com a moral correta, diante de todas as pessoas, não interessa o que você é, o seu ser, o seu íntimo. Então, aceite você como você é. Eu dei esse exemplo, mas tem números. É a pessoa que se sente mal porque ela tem a condição social menor. É aquela pessoa que se sente mal porque o outro é o que ela gostaria de ser. Não, se aceita quem você é. É o primeiro passo para você acalmar esse conflito interno. Senão você nunca vai ser uma pessoa em paz. E essa paz que a gente busca todo dia, ninguém vai te trazer. Ninguém vai te tornar mais feliz, ninguém vai te tornar mais em paz. Ela é uma busca íntima, ela é só sua. Só você vai conseguir fazer isso. Então, aumente a sua fé e põe um passo à frente do outro. Você vai conseguir. O que mais que costuma trazer esses conflitos para nós? Não ter o que você considera necessário. É claro, gente, que quem vive em extrema pobreza tem essa tempestade sempre, mesmo que seja branda, balançando o barco. E é por isso que a gente tem que ter compaixão. Não foi o que o Luiz disse para nós aquela vez? Se pôr no lugar do outro, tentar ter mais empatia, auxiliar, ajudá-lo a ver que ele tem todas as capacidades de melhorar a sua condição de vida. Mas, muitas vezes, eu não estou dizendo da extrema pobreza, não. Eu estou dizendo de achar que eu não tenho o necessário. Enquanto eu tenho só uma moto, eu acho que o necessário é ter um carro. E aí eu sofro. Quando eu tenho carro, eu acho que é necessário ter dois, porque quando meu esposo sai, eu fico sem condução. E quando eu tenho os dois carros, eu acho que é necessário reformar a casa. Isso traz sofrimento. Isso traz inúmeros sofrimentos. E a tempestade nunca se acalma dessa forma. Então, o que nós vamos ter que fazer, gente? Nós vamos ter que ir realmente priorizar. Lembra que eu disse lá atrás? Criar as prioridades. O que é prioridade na minha vida? Realmente é ter bens materiais? Realmente é ter o carinho de todas aquelas pessoas que eu convivo? Realmente? Ou será que a minha prioridade é ser sereno? É encontrar minha paz? É viver com integridade? Vamos começar a criar prioridades para a nossa vida e ver que o supérfluo é supérfluo e pronto. Deixar de nos enganar que o supérfluo é o necessário, ele não é. E a gente só sabe disso quando a gente entra para dentro de si. Então é o convite. De novo, né? A gente faz isso toda semana. Comecem a olhar para dentro de si. Outra questão que traz sofrimento, gente, que essa tempestade vai tomando uma amplitude, que é trocar suas aptidões por dinheiro. Quantas pessoas hoje estão em sofrimento todos os dias, simplesmente porque tem que levantar de manhã para ir trabalhar? Não porque está indo trabalhar, e sim porque está indo trabalhar com aquilo que detesta, que odeia, e faz um intenso sacrifício. Mas você não vai me falar na hora, viu? Porque eu vou falando aqui hoje, tem muito assunto. Então tá tranquilo, né, gente? Porque, olha só, eu me lembro quando eu estava estudando, né, pedagogia, e depois eu fui continuando meus estudos, eu sempre gostei muito de estudar, inúmeras pessoas me procuraram e dizer assim, mas Elisete, professor não ganha nada. Eu sei. Eu olho todos os meses o meu contra-cheque e eu sei que o salário ele é simbólico, pelo tanto que a gente trabalha. Mas eu faço com tanto amor. Eu gosto tanto, que isso minimiza esse tipo de situação. Isso me traz paz. Eu trabalho feliz. E quantas pessoas estão com muito dinheiro no banco e com a casa imobiliada do jeito que sempre sonhou, e com o carro zero na garagem, e viajando 2 vezes por ano, e seguindo aquelas músicas padrões que mostram a vida perfeita, mas que quando deita, está sofrendo. E não consegue nem identificar por quê. Porque você está se negando quanto ser. Se você é uma excelente costureira, por que você estudou para ser veterinária? Se você é um excelente artesão, por que você estudou para ser advogado? Por que você ainda está atuando na advocacia? Gente, nunca é tarde para mudar. Todo momento ele é ótimo para você começar a ser feliz. Hoje é ótimo momento para ser feliz, amanhã é um ótimo momento para ser feliz, e constantemente. Então, se é isso que te traz infelicidade, é isso que te deixa em sofrimento, muda. Eu sei que agora é difícil, porque nós estamos num momento que a sociedade está em sofrimento,
que o desemprego está acontecendo de uma forma assustadora. Talvez você vai ter que se organizar. Não vai ser para agora ou para o mês que vem, mas assim que possível. O Paulo, quando a gente se casou, ele se viu na obrigação de suprir boa parte das contas da casa. Claro que eu sempre ajudei, mas como eu disse, meu salário, né, não é lá essas coisas. Então ele passou por inúmeros empregos que ele não gostava. E ele me dizia, eu gosto muito de trabalho com as mãos, queria fazer um curso de cabeleireiro. E a gente não tinha condição. Quando a gente teve condição, ele fez o curso, mas não tinha condição de abrir a barbearia. Um pouquinho mais de tempo, ele comprou o material e foi guardando lá em casa. Com um pouco mais de tempo, ele conseguiu e hoje ele trabalha muito mais feliz. Então, tudo exige planos. Não significa que vai ser hoje para amanhã. Mas que você pode fazer algo para conquistar essa felicidade e acalmar essa tempestade? Pode. Mas isso aí só depende de você e de você querer realmente, né? Porque tem gente também que se acomoda ali, viu? A água está balançando, o barco está quase caindo e a pessoa está no mesmo lugar e está achando que está tudo ok porque não tem como ficar melhor. Sempre tem como ficar melhor, viu, gente? Tem uma ambição na vida para ser felizes. Não é a ambição de conquistar bem material, é conquistar a sua felicidade. Seja ambicioso quanto a ser feliz. Essa felicidade que é possível aqui para nós, né? O que mais? Perdas significativas. É claro que se você, por exemplo, acabou de passar por um divórcio, ou que alguém que você ama muito acabou de desencarnar, você está com essa tempestade complicada aí dentro. Mas viva o seu luto, respeite o seu momento. A tristeza ela não pode ser enganada, você não pode fingir que ela não está aí. Porém, não desista de viver porque a tristeza está aí. Porque aos poucos ela vai se dissipando. Vai chegar um dia que você vai acordar e vai ver que ela está um pouco menor. No outro dia um pouco menor e daqui a pouco você não vai estar sentindo ela da forma que você sentia antes e vai retomar a sua vida com mais força, com mais coragem, com toda certeza. Porque você não está passando sozinho. Tem uma pequena história, né, que conta que tinha uma mulher que perdeu o filho. Estava em imenso sofrimento. E que tinha um mago e que ela foi atrás desse mago pedir para trazer o filho dela de volta. Que o mago olhou para ela e sabia que era impossível, mas que ele não podia dizer isso a ela. Então ele disse diferente, ele disse assim, eu posso, mas eu vou trazer ele se você for na vila e se você achar uma pessoa nessa vila que nunca perdeu ninguém. Então ela foi de casa em casa desesperadamente, batia na porta, perguntava, tudo bem? Eu estou em uma missão que eu preciso descobrir alguém que nunca perdeu alguém. Você já perdeu alguém? E a resposta sempre era a mesma. Já. Perdi meu pai, já perdi minha mãe, perdi um filho, perdi um primo, um amigo querido do coração. E ela não encontrou. E ela voltou até lá e disse para ele, eu não achei, mas eu entendi que esse sofrimento eu não estou passando sozinha e que a dor vai passar. E ela seguiu. E é isso que eu peço para vocês. A dor vai passar, gente. Segue. Vai passar. Todo mundo já passou ou vai passar por isso. Vamos nos preparar para esses momentos, nos fortalecer com eles, né? Outra questão que traz sofrimento, gente, para as pessoas, mas é inútil, que é a ingratidão ou a decepção. Quantas vezes a gente espera do outro, né? A gente faz pela pessoa, mas fica esperando algo em troca. E aí a gente se decepciona, acha que o outro é ingrato. Às vezes até pode ser ingrato. Mas isso é um problema dele, não é meu. Por que vai me trazer sofrimento? Não se permita sofrer, não se permita abalar suas águas, justamente por causa do erro do outro, da forma do outro de agir. Tudo que você fizer por alguém, faça por amor. E tudo que os outros vierem a fazer por você, seja grato. Essa é a atitude. O que o outro fizer é só problema dele, não é nosso. Não é assim? Agora, o pior. A pior tempestade é aquela mais difícil de se dissipar, é aquela causada pelos nossos males internos, aqueles que já estão ali. Orgulho, ambição, inveja, ciúme. Lá no livro dos Espíritos, a pergunta 933, Kardec fala sobre isso, depois quem quiser ir lá pesquisar. E eu achei muito interessante falar assim, ó, feliz é aquele que não conhece esses males, que tem o coração sereno. Então, gente, às vezes a gente sofre porque está muito orgulhoso para poder resolver aquela situação. Às vezes a gente sofre por ser tão ambicioso e não ter o que a gente quer, eu já falei. Às vezes a gente sofre por inveja, porque a gente quer ter o que o outro tem, quer ser o que o outro é. E na verdade o que eu tenho é o bastante. E por ciúmes. Quem aí nunca sofreu porque tem aqueles ciúmes
instalado no coração, e uma pequena atitude do parceiro, ou da mãe, ou do irmão, faz a pessoa se desestruturar e entrar naquela tempestade tremenda, sendo que um simples diálogo pode resolver tudo. Uma simples atitude de pensar a respeito. Porque a gente deixa muito agir pelo emocional e não traz para a razão, por isso a gente sofre. Então vamos deixar todas essas tempestades de lado e começar a agir para se sentir melhor, mais sereno, mais pacífico, né? Mas de todas, de qualquer uma que for essas tempestades, eu dei alguns exemplos, eu sei que tem mais, mas esses são os principais, né, que a gente vê por aí. Dentre eles, muitos meus, tá, gente? Me coloco junto com vocês, é claro. Você tem que identificar agora o que está acontecendo comigo. Por que a tempestade está aqui? Por que a tempestade está aqui? Como que isso está prejudicando a minha vida? Reconheceu, identificou? Viu o mal que está causando? Aí agora você vai responder e fazer. O que eu posso fazer a respeito? E faça. Porque não tem como eu falar, faça isso para o seu problema, porque eu não sei qual é. Eu não sei o tamanho da sua tempestade, eu não sei se a outra margem está muito longe ainda de ser alcançada. Eu só sei que você consegue. Se você identificar e resolver realmente, você consegue. Sabe por quê, gente? O que cresce em nós é o que a gente alimenta. Não tem o cão do mal e o cão do bem que está dentro de nós e o que cresce é o que eu alimento? Não é assim? O seu sofrimento ele só está crescendo porque você tem alimentado ele. Se você sofre por ciúmes, toda vez que o telefone do seu esposo toca, você entra em crise de novo. Quem será? Quem será? Quem será? Eu estou alimentando isso. Então, se eu estou sofrendo por orgulho, toda vez que eu vejo a pessoa que me magoou, eu alimento aquele sentimento e vou piorando. Então, comece a alimentar a solução dos seus problemas. Comece a alimentar o caminho seguro que você vai seguir até a outra margem. Alimente o caminho certo, as coisas certas para tornar a sua vida mais serena. E é necessário, gente, controlar as emoções. Mudar as mentalidades e reorganizar a sua vida. Então, primeiro, controlar as emoções. Como eu disse, trazer a razão para si. Tudo resolvido racionalmente tem mais possibilidade de ser assertivo. Toda vez que eu fico tentando resolver situações com emoção, eu não consigo. Por que os discípulos não conseguiram controlar o barco? Porque eles se emocionaram. O medo tomou conta deles e eles não conseguiram resolver. Não é assim? Mas se eles pensassem racionalmente, talvez conseguissem encontrar uma solução. Quantas e quantas embarcações saíram de tempestades terríveis e chegaram ao porto seguro? Não é verdade? Mudar a mentalidade. Que quando o problema vem, quando a tempestade chega, a primeira coisa que a gente pensa é, e agora eu não consigo resolver, eu não consigo sair dessa situação. E geralmente a gente se acha o coitadinho de mim. E aí, se a gente não mudar essa mentalidade e começar a pensar, eu consigo, eu dou conta e eu vou sair dessa situação, as coisas não mudam, tá? E reorganizar a sua vida. Se para eu mudar, extirpar, né, essa tempestade da minha vida, eu preciso criar tal situação dentro da minha rotina, crie essa situação. Se eu estou extremamente infeliz porque o meu corpo não está me agradando, o que eu tenho que fazer para ele mudar? Se eu estou extremamente infeliz com um relacionamento que está no momento para mim abusivo, o que eu tenho que fazer? Será que eu preciso me separar? Vamos começar a pensar o que tem que ser feito diante da situação e fazer. Reorganize a sua vida para você conseguir fazer isso. E ter consciência, gente, de que toda transformação leva tempo. Não adianta eu querer identificar esse sofrimento meu e resolver tudo de uma vez. Não vai dar certo. Mas se eu demandar de tempo, eu consigo. Então tenha paciência, porque tudo que está muito conflituoso dentro de nós gastou tempo para aparecer. Então agora vai gastar tempo para desaparecer. Mas sejam perseverantes. Gente, vamos colocar isso na nossa cabeça. Problema fácil de resolver é do outro. O meu problema é exigir esforço e fé. Então tem esforço e fé, porque o do outro deixa ele resolver. A gente tem uma mania de querer resolver o problema dos outros, não é? Deixa eles resolver para lá. Resolva o seu. É mais do que suficiente, não é? O Padre Léo tinha uma fala que eu gosto muito, que ele fala assim, os olhos iluminam o coração e o coração ilumina os olhos. Então, o que a gente precisa fazer agora, diante de toda essa situação, todas as tempestades individuais e essa que a gente está vivendo coletiva? Deixar os olhos iluminar o coração. Parar de ver só o problema. Começar a ser grato pelas coisas que você tem, que você conseguiu, que você já tem de bênção na sua vida, que traz felicidade, que acalma essa tempestade. Em novembro, eu passei por situações de saúde muito delicadas, eu tive internado no CTI. Mas foi terrível, uma experiência péssima.
Mas ela me trouxe um ensinamento muito grande, porque tudo que tem um lado ruim tem um lado bom. Que foi, como é bom tomar banho sozinha e lavar o cabelo. Como é bom sentar sozinha lá no sanitário para fazer xixi. Não precisar de ninguém. Levantar da cama, sabe? Como é bom de noite, na hora de dormir, conseguir fazer o sinal da cruz. Porque eu não conseguia, porque eu tinha os braços presos em aparelhos. E eu oro todo dia com a minha família à noite. Então foi a hora que eu sentia mais sofrimento, que eu não conseguia fazer o sinal da cruz para orar. Então todo dia que eu faço isso hoje, eu estou emocionada. Eu me emociono porque como Deus é bom. E como as tempestades são capazes de se desfazer, se você conseguir ver que além dela, a margem é linda. Você está chegando lá. Você está chegando lá. Seu barco é seguro. Você pode ir que vai dar tudo certo. E eu quero finalizar com uma frase do Buda, que fala assim, o caminho não está no céu. O caminho está no coração. Não fique esperando cair do céu a solução dos seus problemas. Faça os seus problemas desaparecerem dentro do seu coração. Eu desejo que vocês sejam, gente, diante de tanta tempestade, igual a águia. Vou ler rapidamente, nós vamos finalizar. Um texto, ele é bem pequenininho, ó, não é grande. É do Laerte Willman, escritor, que fala assim, ó. As águias, quando estão voando e veem uma tempestade se aproximando, ao invés de pousar e deixar a tempestade passar, voam por entre as nuvens e as atravessam, para cima delas. Elas aproveitam os ventos da tempestade para subir acima das nuvens, ao invés de descerem e buscar abrigo. Elas, na tempestade, fazem uma enorme sombra sobre a terra, o céu fica cinzento, tudo escurece, e a luz não consegue chegar naquele lugar. Mas acima da tempestade, o céu está brilhante, completamente azul, a luz radiante, e as águias aproveitam esses ventos fortes para subir e ficarem acima da tempestade, perto da luz, onde a visibilidade é bem maior. E do alto, contemplam a tempestade desabando, abaixo dela. Então, gente, sejam águias, deixa a tempestade abaixo de vocês. Sigam firme para o alto. Bem? Que assim seja. Vamos preparar a aguinha rapidinho para a gente poder fazer o nosso passe e fluidificação das águas? Não, a minha está ali. Minha aguinha está separada. Você me ajuda, amor? Uhum. Não tem muito tempo, não, tem? Não tem tempo. Prontinho aí, pessoal? Todo mundo pegou a aguinha para a gente poder começar? Para cá? O Marcelinho está orientando a gente aqui para ficar legal. Prontinho? Então vamos lá, pessoal? Eu peço a todo mundo que nesse momento não cruze os braços nem as pernas. Se sentir confortável em fechar os olhos, que o faça. Se não sentir, não tem problema. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade superior, agradecendo por esse tempo de estudo, agradecer por esse aprendizado, pedir que tudo que a gente ouviu hoje possa se infiltrar em nosso coração, em nossa mente, que não sejam só palavras ao vento, que a gente não deixe elas se dissiparem por aí, que a gente coloque ela muito especial no nosso coração, que a gente possa começar a agir no agora, no hoje, que a gente não deixe para o outro, que a gente não deixe para o amanhã, que cada um faça a sua parte, que a gente segure no leme desse barco com firmeza, com segurança, sabendo que nós não estamos sozinhos, que a espiritualidade nos ampara o tempo todo, que Deus sabe de tudo, que está vendo a tempestade na sua vida, mas que também está vendo quando você vai passar por ela. E o quanto mais forte vai estar. Que nós tenhamos consciência disso e por isso mesmo acalentamos o nosso coração, nos tornando mais serenos, mais confiantes, mais fortes e muito mais felizes. Gratidão, Senhor, por mais essa manhã de estudo, por mais esse domingo começando de forma tão abençoada, que essa semana possa ser tão boa quanto as outras, mas que a minha postura diante dela seja melhor, que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, e que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. Obrigado pela oportunidade desse estudo, que assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem.
Eu ainda não sei o tema, mas a gente coloca ao longo da semana, tá? Nas redes sociais, para vocês ficarem sabendo. Não perca que as nossas lives estão sempre preparadas com muito carinho, tá, gente? Até mais, todo mundo fica com Deus.